Olá, queridos irmãos, bem-vindos ao devocional da Organização Mulher Cristã em Missão da Primeira Igreja Batista de Manaus. Na oportunidade, teremos o privilégio de ouvir a nossa querida irmã Diana Braga, que abordará o tema Lições de Liderança. Vamos orar. Senhor, estamos juntos em oração para agradecer as preciosas bênçãos que nos concede. Obrigado por nossa igreja. Pedimos que o Senhor a mantenha firme e forte. Te agradecemos pela liderança das mulheres, que o Senhor continue cuidando e dando sempre forças e saúde para continuarem a tua obra. Oramos por nosso Brasil, por nossos líderes. Nos ajude a continuar firmes na fé. Oramos em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Se o meu canto for tudo se acabar, eu me achego a ti. Para oferecer algo de valor, te exaltar, Senhor. Bem mais que uma canção, eu darei para ti, pois é que pedes de mim. Tudo sabe, Senhor, tu vês o meu coração. Eis a essência da adoração, quando tudo é pra ti e tudo é por ti, Jesus. Peço perdão pelo que não fiz, quando tudo é pra ti e tudo é por ti, Jesus. Tu és quem provei, como expressarei minha gratidão. Pobre e fraco sou, tudo é teu, Senhor, o meu respirar. Bem mais que uma canção, eu darei para ti, pois é o que pedes de mim. Tu sondas todo o meu ser, tu sabes, Senhor, tu vês o meu coração. Eis a essência da adoração, quando tudo é pra ti e tudo é por ti, Jesus. Peço perdão pelo que não fiz, quando tudo é pra ti e tudo é por ti, Jesus. Eis a essência da adoração, quando tudo é pra ti e tudo é por ti, Jesus. Peço perdão pelo que não fiz, quando tudo é pra ti e tudo é por ti, Jesus. E tudo é por ti, Jesus.
Boa tarde, irmãs. É uma alegria estarmos juntas e agradeço a oportunidade para estarmos estudando a Palavra de Deus. E nessa oportunidade nós vamos ver algumas lições de liderança. Inclusive, vamos aproveitar a oportunidade para fazer algumas considerações sobre estilos de liderança. Naturalmente que vamos estar evidenciando o líder cristão, e que é aquela pessoa que serve a Deus através do seu ministério ao liderar grupo de pessoas. O bom líder é aquele que se assessora de pessoas competentes com os mais variados talentos. Que delícia encontrar gente assim, né? Um grupo desse. Quando esses talentos se juntam, abençoam toda a equipe e os efeitos se fazem sentir na medida em que serão alcançados os objetivos e programas e projetos. Particularmente, eu aprecio o exemplo bíblico de Neemias. Neemias era um homem temente a Deus, era um homem importante na sua época. Neemias, ele conjugava piedade com estratégia. Quando ele soube da situação de calamidade e destruição da cidade de Jerusalém, ele ficou muito angustiado. Ele chorou, orou, fez jejum e se dispôs a agir. E fez com sabedoria. Ele buscou a Deus. Ele clamou ao Senhor em oração e depois apelou ao rei. Perceba a ordem das coisas. Primeiro, ele buscou a Deus. Em seguida, ele foi em busca dos tesouros da terra. Ainda hoje, nós precisamos de líderes que busquem a sabedoria de Deus, que sejam pessoas íntegras e também relevantes. E nesse caso, relevância faz uma grande diferença. Porque ser relevante, como a própria palavra nos indica, é aquela pessoa que se aprimora, que busca a cada dia crescimento, estuda, busca se aperfeiçoar, tem interesse em fazer o melhor. Essa é a pessoa que tem relevância. Nós precisamos de líder mais do que nunca, hoje e sempre, que saibam também avaliar a dimensão da obra que deve ser feita. Porque, estrategicamente, se nós não tivermos o conhecimento da abrangência da obra que nos dispomos, isso vai ser contra nós. Então, nós precisamos de pessoas que tenham essa capacidade de saber dimensionar a obra que vai ser feita. Também precisamos de pessoas que tenham estratégia clara na sua mente, que saiba analisar os problemas com discrição e que tenha coragem para solucionar. Porque identificar problema é uma coisa, ter coragem para solucionar problema é outra, bem diferente. E essa é uma característica muito importante num bom líder, né? Coragem para solucionar os problemas, porque problemas sempre existem. Quando o líder sabe o que precisa ser feito e onde quer chegar, é um grande passo. E como quer chegar? Melhor ainda. Os seus liderados, eles serão encorajados a realizar a obra. Por temor a Deus, o líder não deve usar sua liderança para atrair os holofotes para si, pois ele sabe que toda obra precisa ser feita para a glória de Deus. A Deus toda a honra e toda a glória. Entretanto, sempre tem algum entretanto, né? Em algumas ocasiões, nós nos deparamos com alguns líderes que se acham donos da verdade. E por conta disso, muitas vezes prejudicam a obra que Deus lhes confiou, esquecendo que líder é servo, nada mais que isso. Jesus foi muito enfático ao lidar com seus discípulos, mostrando a importância do líder que serve. Ele foi o maior exemplo disso, né? Então ele chegou a dizer, aquele que quer ser o maior, que seja o menor. E a liderança é isso, é serviço.
Nós vamos aproveitar desse momento também para fazer algumas analogias. O que é uma analogia? Analogia é algum tipo de comparação, né? Então, nós vamos ver que na nossa vida diária nós lidamos com N materiais nas nossas casas, nós, donas de casa, que podemos fazer analogias com estilos de liderança. Por exemplo, todas nós temos conhecimento e lidamos com o coador de chá. O que é o líder coador de chá? É aquele líder que tem noção de que nem tudo deve ser levado ao grupo. Por quê? Existem determinados assuntos, existem certas coisas que geram polêmica, geram conversa, disse-me-disse. Na linguagem de hoje a gente chama de meme, né? Dá muita conversa, fofoca, esse tipo de coisa. Isso é coisa que não agrega, né? Não traz nada de positivo para o grupo. Então, o líder coador de chá é aquele que sabe reter o que não interessa mais. Quando a gente faz uma erva para chá, a gente coa na peneirinha, que é o coador, e depois elimina aquilo que não serve mais. É exatamente assim, saber ter essa expertise de entender que aquilo agrega, isso não agrega, então saber separar e levar as coisas dessa forma. Também nós podemos identificar o líder esponja. O que é líder esponja? A gente pensa na esponja como algo que retém. É aquela coisa que tem poder de absorção, né? Então, se a gente pensar dessa forma, o líder que tem essa característica é aquele líder que absorve todos os problemas do grupo. Aquelas ansiedades, aquelas aflições, e aquilo internaliza e prejudica as suas emoções. Então, nós não podemos ter esse tipo de comportamento. Quem é líder sabe que tem que isolar, não é, as coisas, porque vejam, por exemplo, o exemplo do médico. Se ele for para casa levando no seu interior todas aquelas aflições vividas pelos seus pacientes, aquelas angústias, aqueles problemas, ele vai estar destruído. O líder é assim, não pode se deixar envolver a ponto de perturbar as suas emoções, né? Então, precisa estar atento que líder esponja, ele se destrói. Também nós podemos ver outro estilo, né? O líder que a gente chama líder tampa. Para que serve tampa? Para abafar. Tampou, isola, abafa. Então, a gente chama de líder tampa aquele tipo de pessoa que tem medo de alguém que exerce qualquer tipo de diferencial no grupo e que ele sente como uma ameaça ao seu cargo, né? Tem medo de perder o cargo. Então, quando ele percebe alguém assim com essa condição, ele trata de isolar, separa, tira de frente, não é? Por quê? Pessoas assim normalmente são pessoas vaidosas, pessoa que sente necessidade de demonstrar poder para se sentir valorizada. Deus nos livre de tais. Outra analogia que nós podemos fazer é com o líder escova, né? A escova, a gente pode usar uma escova de maneira suave, mas pode usar de uma maneira também brusca, né? Se você passa uma escova na cabeça com suavidade, você vai trabalhar seus cabelos, vai possibilitar que eles até brilhem. Mas se você usa de violência, você pode até arrancar os seus cabelos. Então, o líder escova é aquele que sabe que ao necessitar de chamar atenção, conversar em particular com alguém, o faz dessa forma, para evitar que as pessoas sejam expostas, né? Se sintam diminuídas ou com situações desagradáveis dessa natureza. Então, tem sabedoria para saber lidar de maneira assim, né? Que seja uma maneira suave, sem trazer grandes problemas para ninguém. Outro exemplo que eu quero dar é o líder novelo. Quem lida com artesanato, eu, por exemplo, a gente pega o novelo e vai puxando. Puxa, e só sai fio, sai fio. Muitas vezes o que acontece? Quando você puxa o fio, ele vem com um nozinho, ou vem remendado.
E isso traz problema para o trabalho que a gente está fazendo, né? Não é bom. Então, o líder que a gente diz novelo é aquele que você sabe muita conversa, tem muita aparência, mas falta substância. Então, puxa, sabe, muita conversa, mas substância é muito pouca, né? E engraçado que ainda a gente pode fazer uma comparação com o líder que a gente chama de cabeça de fósforo. O fósforo, você sabe, quando a gente risca, a chama vem. E quem é o líder cabeça de fósforo? É aquele cabeça quente, não é? Perde a cabeça com facilidade. E aqui e acolá sai cuspindo fogo. Tem pavio curto. A Bíblia diz que pessoas assim, elas não têm domínio próprio. Às vezes, as pessoas com esse comportamento, elas até se apercebem disso. E elas pedem desculpas, né? Se penalizam. Mas o que acontece? O estrago já está feito. Pedir desculpa não vai fazer com que as palavras retornem. Palavras não voltam, assim como setas lançadas não retornam. Então, é um cuidado extremo, pessoas que têm esse tipo de comportamento explosivo. Mas nós já falamos de muita coisa que não interessa. Vamos falar coisa do que a gente quer. O que nós queremos? Queremos líder com estilo Bíblia. Ah, finalmente, né? Esse é o líder que nós queremos. E quem é o líder com essa característica? É aquela pessoa que tem uma vida espiritual centrada na palavra de Deus. Por quê? Porque estuda a Bíblia. Busca cada dia mais conhecimento. Suas ações comprovam a sua maneira de ser, o seu caráter cristão. Sabe respeitar as pessoas. Sabe lidar com a equipe, procura manter ambiente de paz e compromisso para o bem de todos. Biblicamente falando, pelos frutos se conhece a árvore. Queridos, meu desejo é que nós sejamos inspirados a ser líderes com essa característica, né? Essa característica de sabedoria, e que Deus levante entre nós líderes que se identifiquem com seus ensinamentos, vividos e ensinados por Jesus, o nosso líder por excelência. E que Deus nos abençoe e possamos a cada dia buscar conhecimento na sua palavra e crescimento espiritual. Amém. Obrigada.